Fala galera, beleza? Esse vídeo que eu vou trazer para você hoje é para te ajudar a entender de vez o modelo atômico de Thomson. Quando a gente fala de um modelo atômico, a gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, esse modelo ele surge para explicar algum fenômeno que o modelo anterior a ele não conseguiu explicar. E segundo, esse modelo ele pode ser modificado quando surge um fenômeno que ele não consegue explicar. E muitas vezes é necessário o surgimento de um novo modelo. Então o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje são exatamente esses dois pontos sobre o modelo atômico de Thomson. Qual é o fenômeno que o modelo de Dalton não conseguiu explicar que foi necessário o surgimento de um novo modelo? E qual foi o fenômeno que o modelo atômico de Thomson não conseguiu explicar que foi necessário o surgimento do modelo atômico de Rutherford? Se liga aí! Antes de eu te mostrar esses fenômenos, vamos aqui para a nossa linha temporal, só para você ter uma ideia, né? Então a gente tinha aqui o modelo de Dalton lá de 1808 e a gente está aqui mais ou menos 100 anos depois, tá? Estamos aqui no final do século XIX e os dois fenômenos, os dois experimentos que eu vou destacar aqui com você são esses dois aqui, ó. Percebam que eles acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, ó, no mesmo ano. 1895 foi a descoberta da radioatividade e 1897 foi o experimento de Thomson com tubos de raios catódicos, que tinha a ver com a eletricidade. Então, nesse momento aqui, eles já tinham conhecimento sobre a eletricidade, só que eles não sabiam explicar por que ela acontecia, como ela acontecia. A pilha foi descoberta por Alessandro Volta em 1800, na mesma época do modelo atômico de Dalton. Ou seja, a gente ficou algo mais ou menos de 100 anos sem entender a origem da eletricidade. Começou-se a fazer esses experimentos com tubo de raios catódicos, que eu vou te mostrar daqui a pouco ali no quadro, mas eles não sabiam a origem, e foi exatamente esses experimentos com tubos de raios catódicos que mostrou a fragilidade no modelo atômico de Dalton e surgiu a necessidade de um modelo novo, com o experimento de Thomson. Mas o que é esse tubo de raios catódicos, esse experimento de tubo de raios catódicos? É isso que eu vou te mostrar agora. Acompanha aí. O tubo de raios catódicos é basicamente a montagem do experimento como eu estou mostrando aqui para vocês, essa representação esquemática. O tubo ele é uma ampola de vidro, tranquilo? O que tem nessa ampola de vidro? Dois eletrodos, são placas metálicas, uma chamada de cátodo, que é o polo negativo, e o ânodo, que é o polo positivo. E uma bateria para que aconteça a descarga elétrica, a diferença de potencial, para que a gente consiga investigar a natureza de condução elétrica desse gás que está aqui dentro. Lembrando que esse gás aqui dentro ele está a uma baixa pressão, por isso que a gente precisa dessa bomba de vácuo. Aqui existem bem poucas moléculas do gás. O gás a gente fala que ele está rarefeito, tem pouquinhas moléculas, tranquilo? Então eles observavam que esse gás, quando submetido a uma baixa pressão e a essa tensão elétrica, a essa diferença de potencial elétrico, ele conduzia eletricidade. E além disso, percebiam a formação de raios luminosos. E esses raios eles eram formados independente do gás que era utilizado aqui dentro do tubo. Não importava qual gás eles utilizavam, a baixa pressão, e esses raios eles eram formados. Os raios eles nasciam no cátodo, né, e morriam no ânodo. Morriam, entre aspas, né, acabavam no ânodo. Por conta disso, eles chamaram esses raios que eles observaram de raios catódicos. Tá? Então, eles eram catódicos por quê? Porque surgiam a partir do cátodo. A contribuição que Thomson deu para esse experimento após a descoberta dos raios catódicos foi investigar se esse raio aqui ele tinha carga. Eles já tinham descoberto que esse raio catódico ele tinha massa. Colocou-se, né, eles colocaram um moinhozinho aqui pequeno, aqui dentro, e quando o raio passava por esse moinho, o moinho se mexia, o moinho rodava. Então eles concluíram que de fato esses raios aqui eram dotados de massa. E a contribuição de Thomson foi: esses raios têm carga? E Thomson conseguiu a resposta a partir disso aqui, ó. Ele colocou aqui no tubo duas placas,
uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. Beleza? Repetiu-se o experimento com gás a baixa pressão, aplicou a tensão elétrica, ele percebeu que esse raio aqui, ele era desviado para o lado da placa positiva. Tranquilo? Quando não tinha nenhuma placa carregada, o raio passava reto. Quando ele colocou as duas placas carregadas, ele era atraído pela carga positiva e repelido pela carga negativa. Qual que foi a conclusão de Thomson, então? Esses raios são formados por partículas negativas. Se eles são atraídos pela placa positiva, então eles são formados por partículas negativas. A essas partículas ele deu o nome de elétrons. É uma partícula menor do que o átomo, por isso que ele chamou de partícula subatômica. Então foi com esse experimento aqui que Thomson mostrou que o modelo de Dalton não era suficiente para explicar esse tipo de fenômeno. Qual foi a conclusão que Thomson chegou para o átomo? Como que deveria ser o átomo de acordo com Thomson para poder explicar esse fenômeno, esse experimento do tubo com raios catódicos? A gente já viu que ele tem que ter elétrons, são partículas negativas, beleza? Só que ele também sabia que o átomo era eletricamente neutro. Então, ele teria que ter, para poder balancear essa carga negativa, ele teria que ter também uma carga positiva. Tranquilo? Então, segundo ele, o átomo seria isso. Uma esfera com carga positiva e os elétrons, que é essa partícula subatômica de carga negativa, estariam ali incrustados nessa partícula positiva, nessa massa positiva. Tranquilo? Ó. Se a gente fosse fazer um desenho disso, a gente ia ter algo mais ou menos parecido com isso aqui. Ó. Uma esfera positiva e os elétrons aqui incrustados com a sua carga negativa. Além disso, segundo Thomson, os elétrons eles poderiam ser arrancados ou inseridos nos átomos, deixando eles carregados eletricamente. A priori, naturalmente, o átomo seria neutro, mas ele poderia ser carregado positivamente ou negativamente, de acordo com a saída ou entrada desse elétron. Foi assim que ele conseguiu explicar, por exemplo, a formação dos raios catódicos. Eram os elétrons que saíam dos átomos. Com isso também ele conseguiu explicar a formação de íons, que são exatamente esses átomos carregados eletricamente. Só que em contrapartida, ele não conseguiu explicar alguns experimentos realizados com radioatividade. Eu falei com vocês lá no começo do vídeo que juntamente com a eletricidade ali se desenvolvendo com os experimentos de raios catódicos, também teve o surgimento e o desenvolvimento da radioatividade. E tem um experimento em especial, que é o experimento de Rutherford com partículas alfa, que esse modelo atômico de Thomson não deu conta de explicar. Mas isso daí é assunto para outro vídeo. Concluindo então, esse seria mais ou menos o desenho que a gente teria de átomo segundo Thomson. A partícula positiva, essa esfera carregada positivamente, com os elétrons incrustados nessa partícula. Por conta desse aspecto, desse desenho, costuma-se associar o modelo de Thomson com uma sobremesa típica inglesa, né? Diz a história que ele gostava muito dessa sobremesa, que é o pudim com passas. Fazendo uma analogia, uma associação, essa pasta positiva, essa carga, essa esfera positiva seria o pudim e as passas seriam os elétrons incrustados nela. Se você chegou até aqui, deixa um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal e indica para um amigo. Valeu, até a próxima!